Olá! Na aula de hoje trabalharemos objetivos e modelos estratégicos. Objetivos dizem respeito àquilo que a empresa pretende alcançar em termos mercadológicos, em termos de participação de mercado. Modelos estratégicos foram construídos nos últimos anos por diversos pesquisadores. Trabalharemos nessa aula os principais modelos, aqueles mais adotados por empresas nacionais e multinacionais. Objetivos e metas. Objetivos e metas muitas vezes são confundidos. Na realidade, objetivos dizem respeito a alvos que a empresa pretende alcançar, mas não explicitados e detalhados. Metas são normalmente quantitativas e de mais curto prazo. Aumentar a fidelidade do cliente. Este pode ser o exemplo de um objetivo. A empresa pretende, com isso, obviamente, criar um relacionamento mais profundo com a sua base de clientes atuais. Um outro exemplo de objetivo pode ser melhorar a reputação e a imagem da empresa. Ao melhorar a reputação e a imagem da empresa, haverá, consequentemente, uma maior fidelidade também, uma maior percepção de qualidade por parte da base de clientes da organização. Um outro objetivo é intensificar ações de merchandising. Ações de merchandising são ações normalmente executadas no ponto de venda, onde as coisas verdadeiramente acontecem, onde o cliente faz as suas escolhas e as suas preferências. Esses são exemplos de objetivos que são normalmente desenhados com uma perspectiva de médio e longo prazo. Conforme a gente havia comentado agora, metas são mais específicas. Assistiremos agora um pequeno trecho do filme Mundo Cola, onde a gente pode começar a entender como são feitos os modelos, os desenhos estratégicos por parte das organizações. The U.S. government actually sued Coca-Cola in a very widely publicized trial in Chattanooga in 1911. Harvey Wiley, who is the father of the Food and Drug Administration, personally decided that he hated Coca-Cola. He didn't think that they should have caffeine in a drink that children were drinking. And what Coca-Cola did to defend itself at this trial regarding children was to say, no, children don't drink it, which was preposterous because clearly they did. But ever since 1911, Coca-Cola had an unwritten rule never to show a child under 12 in an advertisement drinking the beverage. So they were sort of put in a spot. How are they going to appeal to children? Because they still wanted to get kids to drink this stuff. Coca-Cola's answer is to use youthful models, to come close to the line, but not go under it. They know a kid who grows up on Coke is the best guarantee there is of a future drinker. But Coke's message also appeals to nostalgia for a simpler life. Kids 12 and over, and fishing ponds, rendered by America's best artists like Norman Rockwell. For 2 decades, ads linking Coke to life's special moments barely change. Podemos verificar que a Coca-Cola, ao longo dos anos, mudou diversas vezes os seus objetivos. É claro que empresas centenárias precisam acompanhar, e a Coca-Cola faz isso muito bem, a evolução da sociedade, a evolução das comunidades e assim por diante. Além dos objetivos, podemos exemplificar também o que são metas. Peguemos, por exemplo, uma meta relacionada ao volume de vendas. Quando uma empresa coloca a seguinte proposta: aumentar o volume de vendas no ano vigente em 10%, a gente classifica isso como uma meta, pois 10% é algo que fica claro para toda a organização e o ano vigente diz respeito ao ano em que a empresa está atuando no momento. Um outro exemplo de meta, atingir uma participação de mercado de 12% em 6 meses. Nesse exemplo, a gente pode verificar que, para toda a organização, a mensagem é bastante clara. A empresa pretende
uma participação do total de 12% nos próximos 6 meses. Trata-se de uma meta muitas vezes audaciosa, mas metas servem justamente para alavancar aquilo que a empresa está buscando em seu mercado de atuação. Um outro exemplo de meta, lançar um produto novo para um segmento premium em setembro do próximo ano. Ao lançar um produto, a empresa ela precisa de todo um planejamento, diversas áreas, na verdade, estão envolvidas, como, por exemplo, produção, designer, desenvolvimento de fornecedores novos, preparação da área comercial e mercadológica e assim por diante. Metas de marketing. Metas de marketing precisam ser realistas, em primeiro lugar. Uma meta realista é uma meta que considera o ambiente empresarial, a situação competitiva, a realidade econômica da onde ela está inserida. Uma outra característica de uma boa meta é que a meta deve ser atingível. Algumas empresas erroneamente colocam metas muito além daquilo que ela tem capacidade de atingir, causando frustração e desmotivação no seu corpo de funcionários. A meta deve ser audaciosa, mas ao mesmo tempo atingível. Uma boa meta também deve ser consistente, ou seja, ela deve ser coerente com as diversas outras áreas da empresa. Se uma meta é, por exemplo, aumentar o volume de vendas, dificilmente conseguiremos aumentar simultaneamente a rentabilidade, ou seja, há uma inconsistência. Se a empresa vai ser mais agressiva, é claro que ela vai ter que fazer algumas concessões para ocupar mais espaço no mercado, atrapalhando, portanto, a rentabilidade. Uma meta também deve ser relevante, ou seja, importante para aquilo que a empresa está buscando no mercado. Uma meta que não tem importância, ela na verdade vai fazer com que haja um desperdício de energia e uma falta de foco. Uma outra característica de uma boa meta é que a meta deve ser concisa, ou seja, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser bastante didática para que as pessoas possam gerencialmente comandar todo o corpo da empresa em direção àquilo que se pretende atingir. Outra característica de uma boa meta é que ela deve ser temporal. A meta deve ter tempo para ser alcançada. Quando você não coloca um horizonte de tempo, na verdade a meta ela se dispersa, ela se perde. A sua prioridade fica, portanto, questionável. Assistiremos agora mais um trecho do filme O Mundo Cola. Next, Candler turns his attention to women, who are an increasingly important market. But the seductive and wholesome Coca-Cola girl is also meant to attract thirsty men. For the first time, Candler is selling an image, not just a drink. And he puts that image everywhere. They had Japanese fans that said Coca-Cola. They had calendars, they had watches. They were very clever to put it on things that people would consult, would look at. They put it on a mirror because people look in a mirror. They put it on a calendar because people look at a calendar. They'd put it on matchbooks because, you know, you strike a match to light your pipe or whatnot. Candler hires itinerant artists to paint the logo on barns and the sides of buildings. Soon the elegant script can be seen in every state and territory in the U.S. On the eve of the 20th century, Candler is selling 36 million Coca-Colas a year and spending an unheard of 20% of his revenues on advertising. Vejam que o estabelecimento de metas, ele pode ter um horizonte de criatividade bastante grande. No caso da Coca-Cola, em tempos atrás, houve prioridade para o público feminino. Hoje há uma prioridade para diversos públicos, o público infanto-juvenil principalmente. De todo modo, as metas precisam, na verdade, estar de acordo com a perspectiva social, de acordo com o que está acontecendo no ambiente em que a empresa e os seus produtos estão inseridos. Modelos de estratégia. Diversos autores pesquisaram vários modelos e acabaram oferecendo uma vasta opção para os estrategistas de marketing. Vejamos, portanto, alguns dos principais modelos. Estratégia de crescimento de Igor Ansoff. Ansoff foi
um dos primeiros pesquisadores, bastante respeitado no mundo acadêmico, e o seu modelo tem sido adotado até os dias de hoje no ambiente de negócios. A próxima ilustração demonstra como Ansoff desenhou a sua proposta de crescimento com base em estratégias de marketing. Estratégia de crescimento de Ansoff apresenta produtos em relação a mercados. Na realidade, produtos atuais em mercados atuais são classificados por Ansoff como penetração de mercado. Produtos atuais em mercados novos são classificados como desenvolvimento de mercado. Produtos novos em mercados atuais são classificados como desenvolvimento de produto. Produtos novos em mercados novos são classificados como diversificação. Nesse modelo, portanto, Ansoff na realidade apresenta 4 perspectivas de crescimento. Segundo o seu raciocínio, toda empresa pretende crescer em seu mercado de atuação. A penetração de mercado, a empresa percebe ainda naquele espaço que ela está atuando e com os produtos que ela já tem, algumas oportunidades. Então, ações, por exemplo, de propaganda, de merchandising, maior equipe de vendas, podem trazer maiores crescimentos e melhor resultado de vendas para a empresa. A empresa também pode optar pelo desenvolvimento de mercado. Empresas, muitas vezes, que têm produtos globais, utilizam dessa prática. Um exemplo seria aquela bebida Campari, uma bebida que está em vários lugares do mundo e que a empresa, na verdade, ela faz desenvolvimento de mercado. Quer dizer, com o mesmo produto, ela traz a oferta para diversas outras regiões e localizações geográficas. Outra opção é o desenvolvimento de produto, ou seja, a empresa já está em um determinado mercado e ela traz novidades, aumentando a variedade e o sortimento dos produtos para aquela base de clientes que ela já possui. Uma outra opção, a diversificação, aí a empresa lança novos produtos e atuando em novos mercados também. Empresas que adotam essa opção, normalmente elas percebem que aquele ambiente em que ela está atuando, aquele negócio específico em que ela está, ela já deu o que tinha que dar, entre aspas, né? E ela, na verdade, está buscando uma nova proposta, um novo negócio. Um exemplo bem interessante sobre isso diz respeito à indústria de cigarros, o tabaco. Na realidade, muitas localidades hoje já têm queda de vendas ou estabilização na venda de cigarros. Então, algumas empresas desse setor hoje investem no ramo alimentício, investem em outras áreas de negócios. A matriz BCG, do Boston Consulting Group. Trata-se de um outro modelo bastante utilizado e que, na verdade, trouxe uma contribuição interessante no que diz respeito à distribuição dos produtos de uma empresa com uma visão de portfólio, com um horizonte de tempo e de sucesso e de participação de mercado. Vejamos através da seguinte ilustração como essa matriz é apresentada. A matriz apresenta, de um lado, a participação relativa de mercado e, de outro, a taxa de crescimento desse mercado. Quando a empresa lança produtos, normalmente esses produtos podem ser classificados como pontos de interrogação ou dúvida. Eles possuem baixa participação relativa de mercado, pois estão no lançamento, mas a empresa inteligente lança os produtos em mercados que estão crescendo. Por isso, a alta taxa de crescimento de mercado. Quando esse produto alcança o sucesso, ele se torna um produto estrela, ou seja, a empresa conseguiu aumentar a sua participação relativa de mercado e a taxa de crescimento de mercado continuou alta. Essa é uma variável externa que a empresa muitas vezes conta com ela. No momento seguinte, o produto torna-se vaca leiteira ou gerador de caixa. O produto nesse quadrante, ele possibilita investimentos com essa geração de caixa em novos lançamentos, em novos produtos que a empresa possa ofertar para o mercado. O seguinte quadrante é o produto abacaxi. Abacaxi porque ele está em mercados que crescem pouco e ele também possui pouca participação de mercado. Normalmente esse produto ele tende a ser descontinuado, ele tende a sair do mercado depois de determinado período de tempo.
Tal matriz, portanto, contribui com a gestão estratégica na medida em que o administrador ele pode visualizar num quadro, numa figura, aonde estão os seus produtos, qual é a situação real e atual dos mesmos. Um erro comum é a empresa achar que o produto que está no quadrante vaca leiteira é aquele que deve receber cada vez mais investimentos. E muitas vezes a empresa não enxerga que aquele produto já deu o que tinha que dar, que precisa se lançar outros produtos, que outros serviços precisam ser inovados e criados pela organização. A outra matriz é a matriz da atratividade desenvolvida pela empresa de consultoria McKinsey. Essa matriz ela foi desenhada para a empresa General Electric, que passava por uma reestruturação há alguns anos atrás, e ela foi adotada depois por muitas outras devido ao seu sucesso e à sua aceitação. Ela tem alguma coisa parecida com a matriz BCG, mas poderemos ver na seguinte ilustração que ela detalha um pouco mais e trabalha também algumas outras variáveis. Matriz da atratividade. A matriz da atratividade considera as variáveis potencialidades da empresa e atratividade do setor. De um lado se verifica qual a situação real da empresa em relação a determinados produtos e serviços que ela possui. Potencialidades podem ser força da marca, canais de distribuição, motivação da equipe, são alguns exemplos. Aí a empresa pode considerar baixa, média ou alta. A atratividade do setor diz respeito às características do setor onde a empresa está envolvida propriamente dita. Atratividade diz respeito à rentabilidade, crescimento, nível de concorrência. Esses são alguns exemplos de critérios para se considerar a atratividade do setor. Aí a empresa pode considerar ter atratividade média, atratividade alta ou atratividade baixa. Essa matriz possibilitou, portanto, para muitas organizações que a adotaram, uma investigação criteriosa sobre quais produtos devem receber maiores ou menores investimentos da empresa. É claro que, se a empresa tem potencialidade alta e tem atratividade do setor alta, esse é o tipo de produto que a empresa deve dedicar toda a atenção e a maior parte dos seus investimentos, porque os retornos, com certeza, serão superiores a produtos que estão em outros quadrantes de menor atratividade ou onde a empresa tem menor potencialidade. O modelo de Michael Porter. O modelo de Michael Porter foi um daqueles mais adotados pelos estrategistas. A pesquisa de Porter foi realizada nos anos 80 e uma das coisas mais interessantes é que países do mundo inteiro, organizações de todos os setores ou de diversos setores, adotaram esse modelo e estudaram a matriz de Porter, adequando ao seu próprio negócio. A ilustração seguinte mostrará a matriz de Michael Porter. Concorrentes. Observa-se nesse quadrante qual é o grau de rivalidade existente entre os participantes, entre os players desse mercado. Avaliação de novos entrantes potenciais. Qual é o grau de possibilidade de entrantes potenciais? É fácil ou difícil entrar em determinado mercado? Essa é uma outra força que tem que ser investigada pelas empresas do setor. Força dos fornecedores. Como se dá as negociações entre as empresas e seus fornecedores? Quem tem maior poder de barganha? Compradores. Da mesma forma que os fornecedores. Quem tem maior poder de barganha? As empresas ou os seus compradores e os seus clientes? Essa é uma outra força que deve ser investigada na matriz de Porter. Substitutos. Qual é a possibilidade, qual é a tendência de substituição dos produtos que estão sendo ofertados em determinado momento? Essa é a outra quinta força da matriz de Porter. A matriz de Porter, portanto, ela apresenta de maneira sintetizada quais são as 5 grandes forças que a empresa precisa estudar antes de classificar e antes de investir em determinado mercado, antes de intensificar o seu investimento ou até mesmo deixar de investir, ou seja, escolher um outro mercado.
Nessa matriz, começa se discutindo a rivalidade existente entre as empresas que participam. Obviamente, empresas muito rivais, mercados muito concorridos, levam a taxas menores de rentabilidade e de lucro. A ameaça de novos entrantes diz respeito à facilidade ou dificuldade em se entrar em determinado mercado. Um mercado em que é fácil de entrar, obviamente você tem rapidamente muitos concorrentes. Um exemplo simples seria restaurante por quilo. Os restaurantes por quilo, quando dão certo em determinada localidade, rapidamente aparecem novos competidores, dividindo aí aquele espaço de mercado. Por outro lado, quando pensamos em indústria automobilística ou pensamos na siderurgia, na indústria metalúrgica, é muito difícil entrar nesses mercados, o que traz um certo conforto para as empresas já estabelecidas, porque são necessários investimentos bastante altos, muita tecnologia para se entrar nesse tipo de negócio. Quando se fala na matriz de fornecedores e de compradores, o que Porter está querendo discutir é qual é a força em relação ao poder de barganha. Eu preciso dos fornecedores, os fornecedores precisam de mim, como se dão essas relações de poder, como se dão as negociações. É claro que setores mais fortes tendem a negociar e a obter melhores retornos do que setores que são fornecedores de menor porte. Os produtos substitutos, eles dizem respeito aos produtos que não concorrem diretamente com aquela indústria, mas que podem substituir, pois oferecem soluções para os clientes. Um exemplo, podemos dizer, são as lentes de contato. Elas não concorrem com o óculos diretamente, mas são produtos que substituem o óculos quando o cliente prefere assim. A Coca-Cola pode ser substituída pela água mineral, pelo suco, por outros tipos de bebidas. Então existem aí vários produtos substitutos para diversos setores e as empresas precisam estar atentas porque muitas vezes não é o concorrente direto que vai roubar o cliente da empresa, e sim um produto substituto que muitas vezes a empresa não deu a devida atenção para ele. Outra contribuição que Michael Porter deu diz respeito às estratégias genéricas. As estratégias genéricas são um modelo também bastante simples e que apresentam aí possibilidades ou caminhos para empresas, independente do seu porte, pois, na verdade, o autor, esse reverenciado autor, ele, na verdade, coloca aí algumas possibilidades também para aquela empresa que apenas tem um determinado foco ou que não tem uma abrangência tão grande dentro do seu mercado. Vejamos agora a ilustração onde as estratégias genéricas podem ser apresentadas. Nas estratégias genéricas, Porter apresenta, de um lado, a vantagem competitiva e, de outro, o escopo competitivo. Na verdade, custo mais baixo ou diferenciação são os dois caminhos propostos por esse autor. E você pode obtê-los com um alvo estreito ou com um alvo amplo. Daí as expressões liderança de custo, onde a empresa possui custo mais baixo e alvo amplo. Uma outra possibilidade é você ter um alvo estreito, ou seja, a empresa tem enfoque no custo. Uma outra possibilidade proposta por essa matriz é a diferenciação, onde se obtém alvo amplo e produtos e serviços percebidos de maneira especial, como premium, com alguns diferenciais em relação à média de mercado. A outra possibilidade é enfoque na diferenciação, com alvo estreito, onde empresas, mesmo de pequeno porte, podem buscar a diferenciação, ao menos para algum segmento ou nicho de mercado. Michael Porter, nessa proposta, ele é bastante radical. Diz ele que as empresas devem escolher entre liderança em custos e diferenciação. Na verdade, ele coloca isso como um trade-off, como uma opção excludente. As empresas que buscam ou que escolhem a liderança em custos, elas não necessariamente têm que ter os preços menores dentro do mercado em que elas decidiram atuar. Elas, na verdade, optaram pela liderança em custos e
todos os seus processos, todas as suas embalagens, todos os seus custos internos, eles têm que ser focados e recebem uma atenção especial da empresa. Ela oferece, na realidade, uma qualidade média a um custo menor. A diferenciação, por outro lado, é para aquelas empresas que buscam a inovação constante, para aquelas empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, para aquelas empresas que destinam recursos financeiros para publicidade e para propaganda. A gente tem, portanto, essas duas grandes opções. O alvo estreito e o alvo amplo, eles na verdade dizem respeito ao tamanho da empresa, ou o tamanho do espaço que ela vai ocupar no mercado. É claro que empresas pequenas vão ter um alvo estreito, e empresas maiores, empresas que ocupam maiores espaços no mercado, vão atuar com alvos mais amplos. Veremos agora um case de uma empresa multinacional, de uma das maiores empresas varejistas do mundo. O conhecimento dos mercados locais é um dos fatores mais importantes para se compreender a expansão da rede Walmart. A empresa foi fundada por Sam Walton em uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos e hoje é tão importante que chega a alterar o zoneamento de certas cidades e a estabelecer padrões de salários. As operações locais são marcadas por uma grande atenção às características de cada mercado, que vai da escolha do porte das lojas à adequação dos produtos ao gosto dos consumidores. Tal atitude traz diversos dividendos. Um deles é tornar o sistema de distribuição da rede muito eficiente, o que faz com que diversos fornecedores ofereçam descontos à companhia. Esse é um grande exemplo da importância da correta administração do marketing mix para o sucesso de uma empresa. Nota-se que o Walmart, uma empresa que atua em diversos países, possui uma história singular. Na realidade, o Walmart tem sido discutido em vários estudos empresariais. O Walmart é uma empresa que pode ser classificada como liderança em custos. É uma empresa que procura trabalhar da maneira mais eficiente possível a sua área de logística, a sua área de oferta em produtos de supermercado, em produtos de consumo, em produtos para o lar. Ela, na verdade, coloca no seu próprio slogan, e há muitos anos, é óbvio que alguns slogans vão mudando, mas ela se compromete a ser a empresa que oferece o menor preço na área varejista. Para obter essa condição, é claro que ela precisa ser a líder em custos. As disciplinas de valor de Tracy. Trata-se do último modelo estratégico a ser discutido aqui nessa nossa aula. Tracy, na verdade, ele coloca 3 caminhos ao invés de 2. Ele é um pouco diferente, ele complementa um pouco a última estratégia apresentada, que foi a estratégia de Porter, as estratégias genéricas. Para Tracy, há 3 possibilidades. O primeiro deles, Tracy chamou de excelência operacional. Excelência operacional é relacionado, a gente pode fazer uma comparação com a proposta de liderança em custos. Na excelência operacional, a empresa é extremamente eficiente, a empresa é eficaz, a empresa tem seus processos enxutos e ela oferece para o mercado, portanto, um bom valor na relação custo-benefício. Uma outra proposta de Tracy diz respeito à liderança de produto. Liderança de produto possuem aquelas empresas, poucas empresas talvez, mas aquelas empresas que estão à frente em seu mercado de atuação. Elas são percebidas como empresas que oferecem mais tecnologia, empresas que oferecem mais segurança, empresas que oferecem aquele algo mais que muitos consumidores, que muitos clientes aceitam pagar, pois na realidade são produtos especiais, são produtos que oferecem aquilo a mais que o cliente está de verdade esperando. Há outro caminho que Tracy propõe, ele chama de intimidade com o cliente. O que vem a ser a intimidade com o cliente? Intimidade com o cliente são aquelas empresas que obtêm, na verdade, o seu espaço no mercado, trabalhando com foco no relacionamento,
são empresas que conhecem os seus clientes profundamente, empresas que os chamam pelo nome, empresas que sabem exatamente aquilo que eles estão esperando. E isso pode ser classificado como um caminho estratégico, na medida em que as empresas acabam criando relações duradouras e relações que deixam de lado, até um certo ponto, a questão do preço ou a questão de um produto um pouquinho melhor ou um pouquinho, que deixa um pouquinho a desejar. O modelo baseado em recursos. O modelo baseado em recursos é uma evolução de todos esses outros modelos. Na verdade, esse olhar do modelo baseado em recursos é um olhar mais interno para aquilo que a empresa possui de vocação. O modelo baseado em recursos, ele respeita e aceita todos esses modelos que nós já apresentamos, mas na verdade ele faz uma reflexão interna sobre quais são as potencialidades e as capacidades que a empresa possui. Mas o que são recursos? Os recursos podem ser classificados em tangíveis e intangíveis. Historicamente, as empresas deram muita importância aos seus recursos tangíveis. Recursos tangíveis são as máquinas que a empresa possui, os veículos que ela possui, os prédios, as instalações. Os recursos intangíveis dizem respeito a outra ordem, a outra reflexão. Qual é o valor da marca da empresa? Qual é a reputação que a empresa possui? Qual é o grau de inteligência que as pessoas possuem e que, trabalhando dentro dessa organização, constroem aquilo que se chama de capital intelectual. Esses aspectos são fundamentais e para muitas empresas os recursos intangíveis são até mais importantes do que os recursos tangíveis. Quando bem utilizados, os recursos se transformam em capacidades. Capacidades são fundamentais para que a empresa consiga transformar um recurso em algo concreto, em algo que vai trazer vantagem competitiva para ela. Um exemplo de capacidade pode ser a utilização eficaz dos canais de distribuição e da logística. Quando a empresa consegue, como é o caso, por exemplo, da Walmart, que acabamos de verificar, eficácia em canais de distribuição, eficácia na logística, ela consegue transportar e levar os produtos a localidades diversas, a custos bastante inferiores à média do mercado. Isso se transforma em vantagem competitiva por uma empresa de tal porte. Um outro exemplo de capacidade é a promoção eficaz dos produtos. Empresas inteligentes conseguem construir comunicações eficazes. Um exemplo interessante é da Pepsi, com o produto Elma Chips. O produto é distribuído de maneira interessante, ações de merchandising e relacionamento com o cliente, principalmente o público infantil, alavancaram a números bastante interessantes esse tipo de produto, que outrora era consumido por uma base pequena de clientes. Um outro exemplo de capacidade são serviços superiores de atendimento ao cliente. Empresas que conseguem oferecer serviços superiores podem cobrar mais porque os clientes aceitam pagar quando percebem um serviço superior. O serviço superior diz respeito ao conhecimento específico daquilo que um grupo de clientes espera, conhecimento profundo do cliente e ações para a satisfação desse cliente faz com que as empresas consigam aí um diferencial competitivo e o uso dessa capacidade traz um retorno bastante interessante para essas organizações. Um outro exemplo de capacidade é a motivação e atuação da força de vendas. Muitas empresas precisam demasiadamente de pessoas motivadas e comprometidas. Pensemos, por exemplo, em empresas como a Avon ou como a Natura, que tem milhares de pessoas e que dependem do seu sucesso em relação à equipe de vendas. Pessoas motivadas, pessoas que trabalham com afinco e conseguem multiplicar e distribuir o produto aos milhares de pontos aí onde estão localizadas em todo o território nacional e até internacional, fazem de empresas como essas empresas de sucesso. Essa capacidade foi transformada em vantagem competitiva e traz retornos interessantes para essas organizações. Vamos propor duas dicas de leitura.
Na verdade, 2 livros que foram verdadeiros best-sellers e que merecem serem lidos para que a gente possa compreender mais detalhes nessa aula de hoje. O primeiro deles tem o nome de Vantagem Competitiva. O autor é o Michael Porter e foi publicado pela editora Campos. Ele traz aqueles modelos de Porter bem detalhadamente. Outra dica é o livro A Disciplina dos Líderes de Mercado, de Michael Tracy e Fred Wirseman, da editora Rocco. Esse livro ele aborda com detalhes aspectos como intimidade com o cliente, como diferenciação e como liderança em custos.